maior dos poderes humanos é aquele que é composto pelos poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso de todos os seus poderes na dependência da sua vontade. É o caso do poder de um Estado. Olá, essa passagem do Leviatã de Thomas Hobbes condensa 3 ideias fundamentais. A primeira é que o poder é um atributo essencialmente humano. O poder não é um fenômeno da natureza. O que vigora na natureza não é o poder, mas a força. A segunda ideia é a seguinte: o poder tem uma dimensão social. Essa é a dimensão fundamental do poder. Só existe poder numa relação social, só existe poder na interação entre os indivíduos. Afinal de contas, só se tem poder sobre alguém. A terceira ideia é a seguinte: é o poder que está na base da constituição da vida civil, isto é, da vida civilizada. Nesse sentido, o Estado, ele é o produto do poder de todos os homens. Mas, afinal de contas, o que é o poder? O poder é o conceito central da ciência política. Assim como o conceito de cultura é o conceito fundamental da antropologia e o conceito de sociedade é o conceito em torno do qual se constitui a disciplina sociologia, a ciência política é a ciência do poder. Contudo, o conceito de poder é um conceito difícil, principalmente porque há várias definições sobre o poder na teoria política. Essas definições são muito diferentes entre si e têm significados, às vezes, opostos. Daí que o uso do conceito do poder seja muito complicado. Nessa aula, eu vou começar a explicar o que é poder a partir das definições do filósofo inglês Thomas Hobbes. Hobbes, a teoria de Hobbes, está na origem das concepções contemporâneas sobre o poder. A ciência política define o poder, atualmente, a partir de 2 perspectivas: da perspectiva subjetivista e da perspectiva objetivista. A perspectiva subjetivista, em síntese, define o poder como o poder dos indivíduos, dos sujeitos. Já a perspectiva objetivista supõe que o poder não está situado nos indivíduos. O poder está dissolvido na estrutura social. O poder se confunde com a política. Aliás, não é possível separar política e poder. Política é sinônimo de poder. Onde há política, há poder. Onde há relação política, há relação de poder. O poder sempre descreve uma relação de conflito, de autoridade, de influência, de mando. E é exatamente por isso que se interessa a ciência política. O conceito de poder em Thomas Hobbes tem 2 dimensões. Uma dimensão essencial e uma dimensão relacional. O poder é essencial no sentido de que o poder é algo inato, detido pelos homens por essência. Nesse sentido, o poder pode ou não ser utilizado. Por isso que o poder é sempre potencial. O uso, o exercício do poder é sempre potencial. Quando usamos o poder para conquistar, conseguir alguma coisa ou obrigar alguém. O poder também é, para Hobbes, alguma coisa relacional. Isto é, só existe poder na relação entre os indivíduos. E o tipo de poder, o valor do poder, a quantidade do poder que nós utilizamos para conseguir alguma coisa ou para obrigar alguém, depende exatamente da natureza da coisa e do contexto no qual ele é utilizado. O poder não se confunde com os meios pelos quais ele é exercido. É preciso diferenciar o poder dos recursos que ele mobiliza ou dos recursos que alguém mobiliza para pô-lo em ação.
Vejamos então a explicação do professor Renato Perissinotto sobre o tema do poder em Thomas Hobbes. A concepção de poder em Hobbes ela está baseada em dois aspectos fundamentais, diferentes, mas interligados. Uma primeira dimensão nos remete ao problema da posse de determinados recursos, ou seja, a ideia de que para exercer poder é preciso controlar, deter o domínio, deter a posse e a propriedade de determinados recursos, materiais, simbólicos, culturais, religiosos e etc. E uma outra dimensão da definição de poder aponta para a ideia que a gente costuma chamar na literatura contemporânea de uma concepção relacional de poder, ou seja, de que esses recursos que eu possuo, eles são capazes de produzir determinados efeitos dependendo da avaliação que o outro faz da capacidade desses recursos produzir tais efeitos. Então é como se esses recursos não fossem, por si só, capazes de produzir o efeito desejado. Então, em Hobbes, você tem que conjugar essas duas dimensões para entender, de fato, a concepção de poder deste autor. Uma dimensão, portanto, que remete à posse de instrumentos, de recursos, e uma dimensão propriamente relacional. Acho que existem duas passagens no capítulo 10 do livro Leviatã, que é um livro publicado em 1651. Este capítulo 10 é um capítulo destinado exatamente ao problema do poder, e eu acho que essas duas passagens que eu vou ler agora seriam bastante ilustrativas para que a gente entendesse essas duas dimensões. Num primeiro momento, logo no início do capítulo 10, que se chama do poder, valor, dignidade, honra e merecimento, o Hobbes inicia a definição do conceito de poder dizendo o seguinte: o poder de um homem consiste nos meios de que presentemente dispõe para obter qualquer visível bem futuro. Então, qual é a ideia presente nessa situação? É que eu tenho determinados recursos que me habilitam conseguir mais coisas no futuro. Então, o poder, ele tem nesse sentido, além de uma dimensão instrumental, que nos refere a recurso, ele tem uma dimensão cumulativa. Ou seja, o fato de eu ter recursos me possibilita obter no futuro mais recursos. E, portanto, num futuro ainda mais distante, mais recursos e assim sucessivamente. Por isso que em Hobbes o poder tem essa dimensão cumulativa quando nós enfatizamos esse lado da definição voltado para o problema dos recursos, né? Agora, há uma outra passagem na página seguinte, em que o autor define o conceito de honra, em que ele diz o seguinte: o valor de um homem, tal como o de todas as outras coisas, é seu preço. Isto é, tanto quanto seria dado pelo uso de seu poder. Portanto, não absoluto, mas algo que depende da necessidade e julgamento de outrem. Um hábil condutor de soldados é de alto preço em tempo de guerra presente ou iminente, mas não é em tempo de paz. Um juiz douto e incorruptível é de grande valor em tempo de paz, mas não é tanto em tempo de guerra. E tal como nas outras coisas, também no homem não é o vendedor, mas o comprador que determina o preço. Porque mesmo que um homem, como muitos fazem, atribua a si mesmo o mais alto valor possível, apesar disso, seu verdadeiro valor não será superior ao que lhe for atribuído pelos outros. A manifestação do valor que mutualmente nos atribuímos é o que vulgarmente se chama honra e desonra. Então, quando Hobbes introduz o conceito de honra, o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando mostrar que a capacidade dos recursos que você possui afetar o meu comportamento depende em grande parte da avaliação que eu faço desta sua capacidade. Então, esta é uma definição muito importante porque ela nos impede de identificar o conceito de poder imediatamente com a quantidade de recursos que um indivíduo possui. Como se eu pudesse derivar automaticamente da quantidade X de dinheiro de um indivíduo, por exemplo, uma quantidade X de poder. O Hobbes está dizendo, não, se aquele que você pretende submeter, por exemplo, não der nenhum valor ao dinheiro, né? Então essas duas passagens eu acho que ilustram muito bem essas duas dimensões da definição hobbesiana de poder. O Hobbes ele tem uma influência muito grande. Na verdade, eu acho que o Hobbes, a definição tal como apresentada agora há pouco, ela é mais complexa do que o modo pelo qual a ciência política contemporânea se aproveitou dessa definição. Nós vimos que no Hobbes, originalmente, há uma definição que leva em consideração duas dimensões interligadas. E, portanto, você não entenderia o conceito de poder em Hobbes se você diferenciasse, se você separasse essas duas dimensões. O que uma certa tradição da ciência política contemporânea fez foi enfatizar muito mais a dimensão da definição do poder que nos remete ao problema dos recursos do que a dimensão relacional.
Então existe toda uma tradição na sociologia política contemporânea, na ciência política contemporânea, que enfatiza, que entende poder como sinônimo de recurso. Então o fato de determinado grupo social ou de determinado indivíduo possuir um dado recurso, seja força, seja dinheiro, é prova suficiente de que esse indivíduo ou grupo exerce poder. Então basta eu constatar a existência e o controle de determinados recursos que isso me autorizaria a dizer que esse grupo tem poder. Talvez a tradição que mais enfatizou esse aspecto e a mais conhecida do público é a tradição marxista. Então a tradição marxista, quando diz, olha, a burguesia tem poder político exatamente porque ela controla recursos econômicos, ela está derivando uma coisa da outra, exatamente como eu falei agora há pouco. O grupo tem poder econômico, portanto aquele grupo tem a capacidade de fazer com que sua vontade prevaleça sobre outros grupos. Existe uma outra tradição, que na minha perspectiva eu acho que é mais interessante do ponto de vista analítico, que enfatizou a dimensão relacional, sem no entanto desprezar a dimensão dos recursos. Reconhece que obter recursos é importante, mas esses recursos só são recursos de poder quando utilizados numa relação específica. Nessa perspectiva, o poder não é uma coisa. O poder é a própria relação social. O poder não é algo que se possua. O poder é uma interação entre dois agentes. E aí nós estamos nos referindo, sobretudo, à sociologia de inspiração weberiana, que vai ter enorme influência, por exemplo, na ciência política contemporânea do século XX, em autores como Robert Dahl, por exemplo, que escreveu A Poliarquia, escreveu Análise Política Moderna e outros textos tão importantes da ciência política contemporânea. Toda essa tradição, que é tributária do Hobbes e é tributária do próprio Weber, né, vai se transformar numa tradição hegemônica dentro da ciência política contemporânea e eu acho que vai produzir um conceito de poder bastante rentável, sobretudo para a análise das relações políticas. Existe toda uma tradição na sociologia política contemporânea e na ciência política contemporânea que enfatizou muito mais a dimensão referente aos recursos da definição hobbesiana de poder do que da definição relacional, da dimensão relacional. Então, por exemplo, a tradição marxista, que é uma tradição que enfatiza muito a posse de recursos econômicos como fonte de poder, é um exemplo claro desta forma de entender poder como sinônimo de recurso. Existe outra tradição na sociologia política mais contemporânea, que é a própria sociologia de Pierre Bourdieu, que é uma sociologia hoje muito conhecida, praticamente hegemônica no campo da teoria sociológica, e que enfatiza muito a ideia de poder como sinônimo de posse de recursos. Não por outra razão, um dos conceitos mais importantes da sociologia do Bourdieu é exatamente o conceito de capital, que descreve a posse de determinados recursos específicos de um dado campo de atividade, um capital econômico, um capital cultural, um capital político, e identifica a quantidade de recursos possuído com a quantidade de poder que o indivíduo possui naquele campo de atividade. Então esse tipo de tradição, a marxista, da sociologia do Bourdieu, enfatizou muito mais essa dimensão do controle dos recursos do que da dimensão propriamente relacional de poder. Tendo esses princípios em mente, vejamos então agora como a ciência política contemporânea trata do problema do poder a partir das definições de Hobbes. Há basicamente duas correntes que definem o poder de maneira bastante diferente na ciência política. Ambas as definições aproveitam do Thomas Hobbes a ideia de que o poder tem uma natureza agonística, isto é, o poder descreve essencialmente relações de conflito, concepção objetivista e concepção subjetivista. Vamos entender melhor essas definições. As concepções subjetivistas são aquelas que entendem o poder como um fenômeno interindividual, isto é, entre indivíduos. Já as concepções objetivistas entendem o poder como um efeito das estruturas sociais, isto é, como algo que independe das vontades dos indivíduos. Vamos explorar um pouco mais a concepção subjetivista de poder. Quem definiu o poder deste ponto de vista de maneira mais clara, de maneira mais precisa, foi o sociólogo alemão Max Weber. Vejamos então a sua definição. Poder é a probabilidade de um sujeito numa relação social qualquer impor a sua vontade, a despeito de qualquer resistência, não importando a base sobre a qual essa probabilidade reside. O que o Weber está dizendo aí? Está dizendo, em primeiro lugar, que toda relação de poder é uma relação de conflito, porém uma relação de conflito entre indivíduos, que supõe
que um indivíduo tem o poder de impor a sua vontade sobre o outro indivíduo. E ele impõe a sua vontade através dos recursos de poder que ele é capaz de mobilizar. O poder é, nesse sentido, uma relação social. Ele só existe na interação entre os indivíduos. Por isso que a expressão fulano tem poder é uma expressão errada para os subjetivistas, uma vez que o poder não está nas pessoas, diferentemente do que imaginava Hobbes. O poder não é uma essência que alguém detém. O poder é uma relação entre indivíduos em que um obriga o outro, em que um impõe alguma coisa a outro. Vejamos agora, então, um exemplo típico de relação de poder da perspectiva subjetivista. Imaginemos dois governantes de países distintos, o governante A e o governante B. A deseja que B haja de acordo com os seus interesses, com os seus propósitos. A quer que B ceda seus territórios. Para atingir esse objetivo, A mobiliza recursos. Por exemplo, mobiliza uma força militar para obrigar B a fazer a sua vontade, ameaçando privá-lo de algo que ele preze, caso não esteja de acordo. Por exemplo, A irá invadir e subjugar o país B à força. Esse exemplo é particularmente interessante, não só porque ele descreve a realidade das relações internacionais, das relações entre os Estados no contexto internacional, mas porque ele retém o sentido essencial que eu quero sublinhar aqui. A relação de poder para os subjetivistas é sempre uma relação de imposição de um indivíduo em relação a outro. Vejamos agora um trecho importante de um livro do Bertrand Russell, Power, a New Social Analysis, Poder, uma nova análise sociológica. Poder pode ser definido como a produção de efeitos pretendidos. É, portanto, um conceito quantitativo. Dado dois homens com desejos similares, se um realiza todos os desejos que o outro também realiza, ele não tem mais poder do que esse. Mas não há meios exatos de comparar o poder de dois homens, dos quais um pode obter um tipo de desejo e o outro um tipo diferente. Imagine, por exemplo, dois artistas plásticos. Ambos desejam pintar bons quadros e se tornarem ricos. Os dois são bem-sucedidos nesse projeto. Os dois se tornam famosos, ricos. Então, não há como estimar qual deles tem mais poder, qual tem mais poder sobre o outro. Contudo, é fácil dizer que o artista A tem mais poder que o artista B se A consegue definir o que B irá pintar. Existem duas referências básicas sobre o poder para os subjetivistas: Economia e Sociedade, de Max Weber, e Who Governs? Quem Governa, de Robert Dahl. Vamos ver agora, então, a concepção objetivista de poder. O que ela tem de diferente em relação à primeira concepção subjetivista. É importante notar que os objetivistas não recusam inteiramente a concepção subjetivista. Na verdade, eles acham que os subjetivistas descrevem, sim, relações de poder, mas somente as relações de poder explícitas. Além disso, os objetivistas recusam a concepção subjetivista em algumas dimensões importantes. A primeira é a seguinte: eles pensam que o poder não se reduz a relações entre os indivíduos. Por isso, não há poder individual. O poder é sempre social. Em segundo lugar, os objetivistas pensam que o poder não depende da vontade dos indivíduos para ser exercido. O poder é social e está espalhado pela sociedade, está diluído na sociedade. O poder está incutido nas estruturas sociais, nas instituições políticas, nas instituições econômicas. Por isso mesmo, o poder tem, para os objetivistas, uma dimensão
invisível. Ele não se mostra com todas as letras. Vamos ouvir agora um trecho da música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Esse trecho ilustra de maneira exemplar a sutileza do poder. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Prestem atenção nesse jogo de palavras entre o substantivo cálice, o copo, e o verbo calar. Calar-se, a ordem para se calar. Nesse sentido, o poder ele não precisa ser explícito. O poder pode ser invisível, assim como a música ilustra. Muitas vezes o poder ele é visível. O poder político, ele se expressa através de instituições políticas. Ele se exerce por meio de instituições políticas. Ele está presente nas instituições políticas. O mesmo ocorre com o poder econômico. O poder econômico existe nas instituições econômicas. Ele se exerce a partir das instituições econômicas. Porém, há uma outra dimensão do poder. O poder pode ser um poder de tipo simbólico. Quem definiu esse conceito de poder simbólico foi o sociólogo francês Pierre Bourdieu. É necessário saber descobri-lo, o poder, onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado e, portanto, reconhecido. O poder simbólico é esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos, ou mesmo que o exercem. O poder não está nos sujeitos, o poder não está nos indivíduos, o poder está nas instituições. Contudo, não de maneira explícita, mas de maneira implícita. E o poder ele é tanto mais efetivo, ele é tanto mais eficaz e ele é tanto mais legítimo quanto ele consegue produzir um consenso tácito, isto é, uma aceitação velada da ordem do poder. O poder tem uma segunda dimensão importante, que é a dimensão cognitiva. O poder, ele expressa, o poder diz, o poder impõe o que é ou não bom, o que é ou não valorizado, o que é ou não distinto, o que deve ser percebido, o que deve ser esquecido e, principalmente, como as coisas são percebidas. Segundo Pierre Bourdieu, o poder simbólico é um poder de fazer coisas com as palavras. Trata-se, assim, de um poder quase mágico, que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força, física ou econômica. O poder simbólico é o poder de impor às outras mentes uma visão arbitrária do mundo social, ignorada enquanto tal. Sua matéria são as formas simbólicas, e essas são sempre arbitrárias, por exemplo, relativas a um grupo particular e socialmente determinadas. A primeira e mais óbvia dificuldade dos dominados reconhecerem a dominação simbólica é que esse é um poder invisível. Trata-se de uma forma não percebida de violência cotidiana. Pode-se dizer que é algo que se absorve como o ar. Por isso mesmo, o poder simbólico é mais eficaz e mais brutal. Existem várias formas
de poder simbólico. Uma forma muito importante do exercício do poder simbólico é o racismo. O racismo é uma forma que não precisa ser explícita, não precisa estar gravada em lei, não precisa estar impressa nos muros, de dizer que algumas pessoas são inferiores que outras. E esse poder simbólico, ele é terrível porque ele se exerce nos meandros da sociedade. Esse poder, ele se exerce sem que as pessoas percebam. Esse poder se exerce até quando as pessoas não querem ser explicitamente racistas ou preconceituosas. Vamos ver o trecho de um filme, O Menino do Pijama Listrado, onde o poder aparece não na sua dimensão simbólica, mas na sua dimensão mais explícita. Almighty God, who by the death... Have you ever been to a funeral? My grandma and grandpa both died just after we got here, but there weren't any funerals. That one there to there. They both died at the same time. What of? I don't know. Papa said they must have caught something on the way here. They had to go to a hospital as soon as we arrived. We didn't see them again. This is fun. We should do something a bit more exciting though. That one there to there. This one. This one. No, that one. This one to here. No, there. Here. No. Here. No. I don't want you to go away again. No. Neither do I. Nessa aula nós vimos então duas concepções de poder, a concepção subjetivista e a concepção objetivista. Essas são as concepções de poder da ciência política contemporânea. O que cada uma diz, afinal das contas? A concepção subjetivista sustenta que o poder é uma relação entre sujeitos, é uma relação entre indivíduos. Nesta relação, há sempre a imposição da vontade de um sobre o outro. A concepção objetivista é completamente diferente. A concepção objetivista diz que o poder não é um fenômeno interindividual, entre indivíduos, entre sujeitos, mas o poder é um fenômeno social que é exercido a partir de instituições sociais. Nesse sentido, o poder não está em nenhum lugar. O poder não é detido por alguém. O poder não é controlado por um indivíduo que ordena, que obriga o outro a fazer alguma coisa. O poder, para os objetivistas, ele permeia a sociedade. E permeia de que forma? Por exemplo, obrigando as pessoas a pensarem de uma determinada maneira. Obrigando as pessoas a verem as outras como inferiores, obrigando as pessoas a verem outras como diferentes. Por isso que o poder é um fenômeno social e não individual. Como dicas de estudo para a aula de hoje, eu gostaria de sugerir duas referências. A primeira é o livro de Max Weber, Economia e Sociedade, o capítulo dedicado ao problema do poder, que está no volume 2. Eu recomendo a edição da editora UNB. A segunda referência é o texto O Poder Simbólico, que está no livro do Pierre Bourdieu, chamado também O Poder Simbólico, editado pela Difel. Boa leitura!